Queridos irmãos, irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 10, versículo de número 22. Ler a Bíblia é um privilégio. Nós ouvimos sobre o médico que acabou vendendo a Bíblia e a encontrou. E esta palavra tornou-se viva e eficaz na vida daquele homem. E a Bíblia é um livro. E é gostoso, no Evangelho de Mateus mesmo fala sobre isso, que é um tesouro onde a gente tira coisas velhas e coisas novas. Eu acho isso tão interessante, porque esta é a bênção de Deus, não é? A gente não pode hoje dizer aqui, a Bíblia não tem nada de novo para comunicar ao meu coração, à minha vida. O que a Bíblia tem de novo para trazer para mim? Pela fé, nós vivemos esta realidade. E hoje quero ler o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de número 22. São várias admoestações que Jesus profere aos seus discípulos. E no versículo 22, o Senhor Jesus diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Perseverar. O que significa esta palavra? Me ajudem aí. Vocês sabem bem o vocabulário, né? Qual que é o contrário de perseverar? E sabe mais ainda, né? O contrário de perseverar é desistir. É interessante porque em alguns momentos na nossa vida somos tentados a desistir. O inimigo conhece a nossa estrutura. Sabe que a gente não tem tanta força assim. Parece que em alguns momentos o combustível da nossa existência já está acabando. Quando a gente faz um tratamento de saúde, chega uma hora que a gente cansa, não cansa? Fala assim, não aguento mais fazer exame. Agora tem que fazer outro. Agora não sei mais o quê. E vai, né? E não acha nada. Então, porque não tem nada. E eu já gastei tanto dinheiro. Já mudou de remédio. Todos aqueles remédios que eu comprei. E remédio não é tão barato. Aí a gente tem que descartar tudo aquilo e comprar tudo novo. Ele fala assim, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar de médico. Vocês já viram? Essa é também uma decisão difícil, porque a gente muda do médico, o outro começa do zero. Aí, o que você está tomando, o que você está fazendo, e tarará, né? Perseverar. Não é fácil perseverar em nenhuma área da nossa vida, porque as dificuldades estão diante de nós. E aqui, principalmente, o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos sobre as dificuldades. É fácil servir ao Senhor? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. A gente chega em alguns lugares e só daquelas pessoas perceberem que nós amamos a Jesus, já temos dificuldades. Hoje tem tanta religião nova que a gente não sabe nem mencionar o nome, né? Há pouco tempo, alguém me disse que é da religião chamada taoísmo. Vocês já ouviram falar? Pesquisa depois lá na internet. Taoísmo. É muito interessante. Até a gente fica pensando, que
que o Senhor Jesus estava dizendo em que momento? Quando estava prestes a partir, o Senhor Jesus diz: olha, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Estava falando sobre as dificuldades. Quando nós queremos servir ao Senhor, quando o nosso coração está dedicado, parece que as dificuldades aumentam na nossa vida. Parece que os desafios surgem de uma maneira mais recorrente. E aqui o Senhor Jesus disse: aquele, porém, que perseverar, aquele que continuar, aquele que não desistir, aquele que permanecer constante nos caminhos do Senhor. Uma das grandes perguntas para esta manhã é: como está o seu tempo com Deus? Tempo de oração? Tempo de leitura da palavra de Deus? Parece que nós vamos desistindo disso, é a primeira coisa que a gente desiste. Já não tem um tempo de oração mais, né? A Bíblia diz: entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu pai em secreto, e o teu pai em secreto te recompensará. Talvez antes de ir ao médico a gente tenha que orar, pedir a Deus para que abençoe o médico que vai nos atender. Inaugurar na nossa vida essa realidade de buscar ao Senhor em primeiro lugar. Puxa, será que eu estou aqui falando alguma coisa sem sentido e sem necessidade? Porque todos nós aqui somos crentes já maduros, não é? Já acostumado a ler a Bíblia. Talvez você esteja lendo a Bíblia todos os dias, mas nós precisamos intensificar, porque os dias são maus. E o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Fiquei pensando sobre a história do escritor do hino que nós cantamos. E ele escreve um hino de louvor ao Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Mas foi alguém que na época da mocidade andou longe dos caminhos do Senhor. Ouvir os hinos, ter o nosso culto doméstico, até, por que não, orar sem cessar, passar o dia todo em oração. Estava estudando sobre aquela armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e ficarmos firmes. O Senhor Deus fala sobre uma armadura, lá em Efésios capítulo 6, e diz como a gente deve agir, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Eu sublinhei lá na minha Bíblia. Lá não está escrito assim, orando de vez em quando a situação estiver mais difícil. Orar em todo o tempo, vigiando. Orar. Temos orado pelas nossas famílias, temos clamado a Deus pela nossa igreja, temos pedido a bênção do Senhor sobre os enfermos. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Todo aquele que proclama Jesus como Senhor da sua vida participa de uma luta espiritual. É alguém que se torna alvo do inimigo. Para que a sua vida de santificação seja comprometida. Interessante, né? Sede santos, porque eu sou santo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Continuemos firmes. O próximo texto que eu quero ler é o de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor? Tiago,
depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Queria convidar você para seguir a igreja lá no YouTube. Temos a história dos hinos, temos o louvor, temos a mensagem e vamos ter ainda mais momentos editados e que vão ser transmitidos durante a semana. Manda para sua família, isso é para ser bênção. Amém? Nós estamos falando sobre perseverança, sobre continuar, sobre não desistir. E Tiago, servo do Senhor, irmão de Jesus, guiado pelo Espírito Santo, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu acho isso muito bonito, porque começa dizendo: feliz o homem que suporta com perseverança. Puxa, que felicidade é essa? Suportar com alegria, perseverantemente, a provação. Tem uma diferença, não tem? Entre provação e tentação. Até as palavras são diferentes, não é? Tentação, o que é? Me ajude. A carne, que o inimigo vai tentando de alguma forma nos envolver, para que a gente, pelas nossas concupiscências, pelos nossos desejos malignos, caiamos. E a provação? Nós somos provados por Deus. E é interessante que a provação vem para a aprovação, não para a reprovação. Porque o Senhor Deus nos ajuda na hora da provação. Vocês se lembram de algum texto da Bíblia que alguém foi provado? Jó. Jesus? Jesus foi provado. E Satanás estava lá, porque não era só provação, mas também tinha tentação. Mas eu fiquei pensando sobre um pai, que o Senhor Deus disse: olha, você vai oferecer o seu filho como um sacrifício. Abraão e Isaque. 3 dias era a caminhada do lugar onde ele morava até o monte onde aquele rapaz ia ser oferecido. Será que em algum momento passou na mente de Abraão o desejo de desistir? Acho que o momento que Isaac perguntou para ele. Para ajudar o filho, faz uma pergunta para o pai, né? Talvez caminhando, sem saber muito bem o que ia acontecer. Pai, nós temos o cutelo, temos a lenha, temos todo o material. E o cordeiro? Nós vamos desistir agora, vamos voltar para casa, porque nesse tempo da caminhada, eu ainda percebi, meu filho, que você é uma pessoa especial, eu te amo demais, eu não vou oferecer, porque isso é injusto, você é o filho. Na minha velhice, como que eu vou oferecer você? Onde pode ser coerente esse pedido de Deus? E a resposta de Abraão, qual foi? Uma das frases que eu gosto de lembrar o tempo todo. Ele deve ter olhado para o rapaz e disse assim: meu filho, Deus proverá para si
um cordeiro. Vamos continuar caminhando. Ele tinha certeza de que Deus iria suprir? Ou será que de vez em quando passava no coração dele alguma dúvida? Esse negócio não vai dar certo. Todos nós temos esses momentos. O Senhor Jesus orou e disse: Pai, por que me abandonaste? Mas foi obediente, não foi? E esse é o desafio para as nossas vidas. Feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Nós passamos por muitas provas no casamento. Passamos por muitas provas no trabalho, não passa? Perseguições, pessoas que nos caluniam, pessoas que falam mal da gente lá e dizem que a gente não tem capacidade para continuar trabalhando naquele lugar. Às vezes até precisamos mudar de lugar, sair de um lugar e ir para outro trabalhar lá. Provações. E é interessante que a provação vem com situações de tentação também, porque quando eu sou tentado, eu não posso acreditar, será que Deus está proporcionando essa prova tão profunda na minha vida e no meu caminhar? Como que eu vou continuar crendo? É gostoso, porque aqui o texto continua. Tiago capítulo 1, agora o versículo 13. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mas a provação é uma manifestação do amor de Deus. E eu quero terminar hoje lendo Hebreus capítulo 12. Volta aí uma página, por favor. Hebreus capítulo 12, versículo de número 7. A Bíblia fala sobre disciplina. E fala sobre a disciplina de maneira que possamos perseverar, não desistir. Hebreus capítulo 12, versículo 7, diz assim: é para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? A disciplina, a correção do Senhor é uma prova do amor de Deus por nós. E eu estava procurando um exemplo sobre disciplina e perseverar. E eu achei uma situação muito interessante. O violão tem aquelas coisinhas ali, né? Como é que chama? As cravelhas ali que vão puxando as cordas e esticando. O piano tem um monte, se a gente tirasse aqui, tem uma série de cordas. E alguém deu um exemplo que disciplina é o ato divino de nos preparar para andarmos afinados com a vontade dele. O senhor Renato toca violão. Alguma vez o senhor teve essa experiência traumática de afinar o violão e vai lá, tan, 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 tá. A corda estoura.
Oh, mas o que é isso? E hoje eu já passei por algumas circunstâncias dessas. Quando eu vou afinar o violão, eu vou devagarzinho. Parece que sentindo aquele barulhinho da corda dentro do coração. Ali. O Senhor Deus me ama. E o Senhor Deus te ama também. E por isso Ele permite passarmos por momentos de dificuldades, não para desistir, mas para experimentarmos o amor dEle. E algumas vezes, contando sobre essa experiência do violão, eu fui afinar. E as cordas estavam todas velhas. E não adianta, quando você arrebenta uma corda, se você coloca uma nova no meio das velhas, não fica o som perfeito. Aí você tem que tirar todas as cordas, já aproveita, limpa todo o violão, o lugar onde a sua mão não entra ali, limpa tudo direitinho e coloca corda nova. Aí você afina o violão. E afinou, está afinado. Nunca mais desafina, né, seu Renato? Até firmar a corda, meu Deus, que luta. Você afina, sai um pouquinho. Quando você volta, você toca. Está tudo desafinado. O Senhor Deus tem um trabalho muito grande na nossa vida. E de vez em quando Ele vira a página da nossa história de um jeito e começa a fazer coisas novas, como quem está trocando todas as cordas do instrumento, para que o som seja melhor e para que a nossa vida tenha um propósito. E a gente não entende, né? Uma vez estava aqui na igreja, não tinha tempo de tocar as cordas do violão. Coloquei o celular aqui, que tem um afinador, e comecei a afinar. Na última corda, tim! Agora eu vou ter que tocar com 5 cordas. Porque não tem jeito de colocar um, agora eu nem tenho. E é estranho, porque a gente tem já o cérebro programado, seu dedo vai nas cordas lá, mas não tem a corda, né? E o som fica diferente. Versículo de número 8, aqui de Hebreus diz: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Quem que não é corrigido? Todos. Aqui diz assim: logo, pois, sois bastardos e não filhos. E eu quero encerrar lendo o versículo 4, 5 e 6, que diz assim: ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Vamos continuar. Deus está afinando a nossa vida. E as cordas vão aguentar. Se não aguentar, Ele troca o cordoamento. Porque só Ele tem, né? Olhando para trás, podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos momentos nós já passamos nessa vida? Quantas lutas, quantas dificuldades. O Senhor tem nos sustentado. Hoje falamos sobre perseverança em meio às dificuldades. E eu não posso terminar aqui dizendo: olha, fica firme aí que as dificuldades vão passar na sua vida. Eu não posso dizer isso. O que eu posso dizer é que essas dificuldades que nós estamos passando vão passar. E outras virão.
Meu pai tem uma brincadeira lá que diz assim: quando está tudo bom, ele fica mais tenso do que quando a vida está cheia de luta. Porque quando está tudo calmo, ele já está esperando o que vai vir. Não sei se o seu coração é desse jeito também. Quando está tudo tranquilo demais, fala assim: nossa, gente do céu. A gente fica numa apreensão, né? Será que vai continuar? Calma lá, as lutas vão vir. O que vai mudar é o nosso coração, a nossa mente e a nossa certeza de que nós não podemos, mas que Deus pode. E que tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pela tua palavra santa, bendita, que hoje nos traz o desafio da perseverança. Eu não vou desistir. O Senhor me chamou um dia, e o Senhor chamou cada um de nós aqui para servir ao Senhor. E é isso que eu vou fazer enquanto eu viver. Ó Deus, leva-nos em paz nesta manhã. E prepara, Senhor, o nosso coração para recebermos sempre a instrução do Senhor. Que esse dia seja um dia santo, de oração, de leitura da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto, os dons do Santo Espírito do Senhor sejam conosco, hoje e sempre. Amém.